começando com o nosso primeiro episódio de debates, hoje trazendo o assunto carreira em design para você. Está pensando em fazer carreira em design? Trouxemos hoje o convidado Andrei Gomes, grande product designer. Se apresenta, Andrei. Claro, vamos lá. Oi, Monique. É um prazer falar com você e falar sobre carreira em design. Esse é um assunto que eu gosto muito, até porque eu tenho mais de 20 anos de experiência em design. Sou formado em design, pós-graduado, mestrado, dou aula desde 2012. Já fiz várias mudanças na minha carreira. Eu já me vi na posição de recrutador várias vezes, já me vi na posição, a maioria, inclusive, como candidato. Então, falar de carreira em design, falar de competência, falar de mercado, falar de salário, tudo relacionado à carreira em design, é um assunto que me interessa muito e é um prazer falar disso, trocar essa ideia contigo. Prazer é todo meu. Obrigado por ter aceitado o convite. Para quem não sabe, apesar de ser head de produto, eu sou formada especializada em experiência do usuário e eu e o Andrei fez pós-graduação juntos, né? Então, para mim, é muito especial a gente estar gravando esse episódio para falar sobre carreira. E eu queria, Andrei, que você falasse um pouquinho da história, porque quando eu comecei em design, não tinha nem muita definição do que era design, do que era design digital, né? Que hoje a gente enxergaria isso como um designer de tela. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa evolução da história do design até a gente chegar hoje, né? Pensando que a galera não tem ainda, né? Não teve contato 100% com essa história. Então, traz para a gente, por favor. Maravilha, ótima pergunta, e é claro, vou ter o meu viés aqui, porque eu estou falando a partir da minha perspectiva, mas olhando o mercado de design no Brasil nos últimos 20 anos, eu vejo como algo muito cíclico, né, de altos e baixos, de mudança, adaptação e muita atualização. Para você ter ideia, eu vou pegar até um panorama da minha própria carreira e como eu ficava me atualizando. A minha formação é design gráfico. Era o único curso de design que existia. Tinha um curso lá de design de moda e, na época, existia o curso de design de produto, que não é o design de produto de hoje. O design de produto de antigamente era para fazer produto físico, uma caneta, por exemplo, uma cadeira, um carro, né? Tanto que, na faculdade que eu fiz, você tinha essas duas habilitações, ou você se formava, né, em projeto de produto ou identidade visual. E o Eu curso também. que eu fiz, você também. Mas o curso que eu fiz, ele foi um curso tecnológico, ou seja, ele foi específico em design gráfico, peguei toda a base de design gráfico mesmo, raiz, como a galera gosta de falar, e depois eu fui fazendo as minhas atualizações. Então, eu vejo que nos últimos 20 anos, o design ele era muito editorial, né, em fazer flyer, em fazer impresso. Né, Revista, impresso. Revista, eu adorava diagramar, né, a gente diagramava. Hoje a gente faz Diagramava. layout. Eu tive uma aula só disso, assim, que era web design na época, Perfeito, e era site feitos em tabela. Tem uma noção como era muito iniciozinho. No Dreamweaver. E quando eu fui estagiar, então, meus primeiros estágios ali, a gente codava, a gente escrevia código. Peguei XML da BML, aí peguei HTML lá do simplesão, CSS, aí depois virou CSS3, HTML5, alguma coisa assim, e aí fui para o X. Não, e muito interessante esse tópico que você pegou, porque como o design ele estava muito, aí começou já era popular, as pessoas tinham acesso à tecnologia, mas começou o mercado digital a crescer bastante. Tanto que na área de marketing tinha a coisa tal do online e do offline, não sei nem se você lembra disso, né? Então tinha os profissionais especializados em impresso, mídia impressa e a mídia digital, marketing digital, banner digital e tudo mais. E aí começou a ficar muito popular, por exemplo, o perfil do web designer. E foi tão interessante isso porque eu queria ser web designer, mas eu era formado em design gráfico, não entendia porcaria nenhuma de código, e eu chorava, eu sofria, porque eu via meus colegas usando código e fazendo o negócio ficar na tela. Eu falei, cara, isso é muito legal, mas eu sou muito burro, eu não consigo aprender e fazer isso. E aí, para você ter ideia, eu fiz mais de 10 cursos de HTML a chegar ao ponto de eu conseguir dar aula dessa desgraça na faculdade. Falei, cara, eu não aceito ser burro e não aprender algo que os meus colegas fazem. Então tinha essa coisa de você ser designer gráfico, de você ser web designer.
E depois disso tinha Mas tal... tinha uma diferença também, que foi como foi o início, e ele foi aprimorando essa questão do código, né? Começou a entrar media query, jQuery, e aí começou a ficar mais complexo, também teve isso. Oh, exatamente, porque os cursos que eu fazia, a gente fazia para uma tela só. Aí veio o iPhone em 2007 com mobile, aí começou o BlackBerry, não sei se você lembra, aí tinha os outros dispositivos, e aí começou a ter telas menores com variações, aí desgraçou tudo. E aí eu entrava nessa onda, porque você aprendia uma coisa, tinha que aprender de novo. Por exemplo, eu custei aprender o tal do diabo do ActionScript 2, que era a linguagem do Flash. Quando eu aprendi, mudou para o 3, e tinha que aprender tudo de novo. Então, o mercado de design tentava acompanhar a mudança da tecnologia. A tecnologia ia na frente, o design ia atrás e o marketing junto. E aí teve esse momento, design editorial, teve esse momento web design, design digital, essa mudança de dispositivo, de tablet. O conceito de tablet era a mesa digitalizadora. O tablet veio depois e roubou o nome de tablet, por exemplo. E aí que veio essa questão de usabilidade. Agora a gente tem 1 milhão de dispositivos, a usabilidade já existe há décadas, desde a década de 70, 60, 70, com a ergonomia, mas veio muito forte ali, mais ou menos em 2010, que já existia, como eu disse, mas veio mais forte, o mercado começou a absorver mais, tanto que, na nossa época, quando a gente estudou, o meu desejo como profissional era ser especialista de usabilidade, era viver fazendo teste de usabilidade. Eu tinha inveja dos meus colegas da pós, que metade deles trabalhava na Globo. A Globo, no Rio de Janeiro, era o único lugar que tinha um laboratório de usabilidade. Eu falei, cara, isso é muito maneiro. Era incrível, todo mundo queria ir para conhecer aquele laboratório. Tinha eye tracking já, né? Exato. Tinha assim, umas coisas super tecnológicas para época. Tinha aquele lance da sala com espelho invertido. Eu falei, cara, eu vou me sentir um detetive ali. Incrível, para você ter ideia. Então, mas, assim, Andrei, então explica também para as pessoas, né, como a gente está falando com pessoas que estão fazendo transição de carreira ou estão começando, né, na área de design, explica para a gente um pouco a diferença que tem os cargos e as atuações deles, por favor. Então, em 2010 a 2012, nesse período, por exemplo, basicamente a gente não tinha muita variação. Era ali um especialista de usabilidade, analista, especialista, um designer de interação. Eu tinha colegas com cargo de designer de interação e arquiteto da informação. No geral, obviamente, tinha outros, mas no geral eram esses três na área do digital, que é uma evolução do web design, digamos assim. O web design ele evoluiu para essas especializações. Depois disso, começou a ter mais especializações dentro do campo do design, e quando foi ali em 2020, antes da pandemia, a gente começou a ter mais especialização. Só que nesse meio do período teve uma outra diferença. Entre 2010 a 2020, em 2016, eu me posicionava como designer de interface. E aí eu fiz um processo seletivo, e aí, obviamente, voltei para o mercado, fui procurar uma recolocação. E aí, quando eu fui ver tudo que eu tinha que estudar como designer de interface, eu achei um absurdo, porque você tinha que aprender muito mais coisas, fazer muito mais tarefa, porque antes você fazia o design, você recebia o briefing, fazia ali um benchmark, ali um mood board e fazia uma proposta de tela. Com esse fluxo do design mais especialista, veio o UX Research, já existia, mas, de novo, foi uma questão do mercado ter cargo disso e valorizar os profissionais nesse sentido. Então apareceu o UX Research, apareceu o UX Writer, né, que você é um redator, mas um UX Writer não é um redator, não é um revisor de texto, é um profissional que trabalha com experiência do usuário, né, focando em conteúdo. Um UI designer, um designer de interface, é um profissional que é focado em tela, em elemento, em componente visual, em design visual. E o UX Research vai focar em pesquisa, e aí começou a ter essas variações. O Product Designer, o que eu vejo, é que ele é uma característica do mercado de tentar generalizar algo que já era genérico, que foi ter essas especializações e depois ficou genérico de novo. Então, por isso que eu falei que o mercado de design ele é muito cíclico e ele tem muita mudança, muitas variações, e é uma onda, porque ele era muito genérico, depois ele foi especialista, depois ficou genérico de novo, ficou especialista outra vez,
E hoje a gente está nessa característica. O que é melhor? Eu fazer um curso específico para ser um especialista ou eu fazer um curso generalista? O que eu vejo, do modo geral, o mercado brasileiro ele sempre vai preferir um generalista. Os cargos de especialistas, como existia, né, o arquiteto da informação, como hoje tem uma pessoa só para fazer UI, uma pessoa só para fazer UX Research, eles vão estar posicionados em empresas maiores com mais maturidade de design. Empresas pequenas, e não estou falando de tecnologia. Eu já trabalhei numa empresa de alta tecnologia que desenvolvia hardware, mas tinha uma maturidade de UX muito baixa. Então, eles queriam um UX designer para fazer tudo, de ponta a ponta. Outras empresas, como, por exemplo, aí as queridinhas do mercado brasileiro, né? Nubank, iFood, Itaú, você tem profissionais específicos, especialistas. E aí é um outro nível de maturidade de design, por exemplo. Então, uma pessoa eu trabalhei com mais 2 tipos de design. Eu trabalhei com service também, no design de serviço. Claro. E eu trabalhava com uma pessoa que era especialista de voz, ela trabalhava com URA. Então, era tipo voz. Eu acho que eu vi uma vaga de um especialista disso, de um profissional dessa coisa aí, para trabalhar com chatbot. Mas sim, ainda tem esse nível do especialista do especialista. Né? Então, eu não vou nem falar ali de um game designer, que é outra parada também, né? Que envolve experiência para jogos, que também é um outro mercado muito nichado. Mas, como eu disse, o mercado brasileiro, no geral, na maioria, porque as empresas não são tão grandes e ainda assim querem ter profissionais de UX, de product no time, mas não sabe o que contratar. E aí eu tenho uma birra e eu vou arrumar a briga. O cargo UX/UI, para mim, não existe esse título. Ou você é UX, design e UI está incluído ali, ou vice-versa, ou você é especialista em UI. Por quê? Isso gera... Qual é o problema que isso gera? Gera um problema de alinhamento com o mercado, com o profissional. Então, uma empresa que divulga uma vaga para UX/UI, ela não sabe o que quer, bota os dois e eu quero esse cara que faça tudo. E aí, no fim das contas, uma pessoa que é UI, especialista, chega lá pensando que vai fazer só tela, tem que fazer pesquisa ou vice-versa. Então, assim, o mercado é muito, muito genérico nesse sentido de design. Mas eu digo o seguinte, uma coisa que eu aprendi com o mercado foi com o dono de uma agência, eu vou falar o nome dele, com o Sérgio, da agência Sirius Design, né, que era uma das agências daqui do Rio de Janeiro. Ele me ensinou o conceito do T-Sharper de Skills, que era basicamente você ter uma base genérica e ter uma área especialista. Então, nesse sentido, eu sou designer. A minha especialidade é usabilidade. Eu sou um especialista em usabilidade, tanto em fazer pesquisa de experiência com foco em usabilidade, quanto fazer design de interface para gerar usabilidade de interface. Então, assim, eu tenho a minha formação em design gráfico, a minha pós-graduação, mas eu tenho uma especialidade. Eu, por exemplo, eu sou péssimo em UX Writing. E tudo bem, eu sei que eu preciso, eu conheço algumas dicas ali, mas eu não sou especialista nisso. Eu também não sou especialista só em pesquisa. Eu tenho uma base de conhecimento de pesquisa muito forte. Então, a minha dica para alguém que vai entrar no mercado é: seja generalista de formação e depois você se especializa na área que você quer, até para você testar aquilo que você gosta mais, para você ver aquilo que faz muito sentido para sua carreira. Porque eu dou aula para alguns alunos e tem gente que fala que odeia pesquisa. E o contrário também é verdadeiro. Tem gente que fala que detesta interface, que quer fazer pesquisa, e tem gente que gosta mais de estratégico, tem gente que gosta mais da escrita. Então, testa o design. Se você já tem uma ideia, não, eu quero trabalhar só com isso, beleza, já vai na especialidade e cai dentro. Mas saiba que no momento de crise, por exemplo, como a gente está, no momento de baixa, né, baixa oportunidade no mercado, o mercado vai sempre preferir profissionais generalistas. E qual dica você daria? Como você acha que as pessoas que vão começar em design, qual seria o ideal assim, para elas começarem? Boa. Quer ser designer? Faça a faculdade de design. Não tem atalho. Aí a galera, mas eu vou fazer um cursinho aí de 6 meses, um bootcamp, uma imersão, eu vou comprar um curso completo de UX. Cara, você vai gastar dinheiro à toa, vai jogar dinheiro fora, vai encher
o nariz desses caras de dinheiro e você vai aprender tudo mal e porcamente. Porque o objetivo desses caras é entupir a galera de conteúdo e não dar uma base de verdade. A minha recomendação é fazer faculdade. E aí tem gente que fala, mas faculdade não ensina. Cara, o problema não é a faculdade, é você estudar direito. O curso pode ser o pior que for. Se ele tiver uma diretriz de conteúdo e você buscar o conhecimento, você vai conseguir estudar. Né? Então, existe uma diferença entre um aluno e um estudante. O estudante, ele é ativo, ele vai buscar informação, independente do seu curso, é mais ou menos. Claro, tem curso muito ruim, tem professor muito ruim, mas, no geral, as faculdades, elas passam por reconhecimento, elas passam por validação, então a média é boa. É melhor você ter uma média boa de faculdade, né, tecnológica, essa é a minha recomendação, você não precisa fazer bacharel, mas, inclusive, hoje tem faculdade de design mais especializada. Eu já vi faculdade de design, porque o que acontece? Vou dar um resumo básico de como funciona formação no Brasil. O nível superior, ele tem uma lista de cursos que o MEC ele trabalha. Então, nem toda faculdade ela pode inventar um curso que ela quiser. Por exemplo, você vai ver muito curso de design gráfico. Eu já dei aula num curso de design gráfico com ênfase em design digital. Aqui no Rio tem a Veiga de Almeida, que tinha um curso de design gráfico com ênfase em 3D. Então, o que você tem que fazer é procurar curso de design. Geralmente, provavelmente, ele vai ser um curso de design gráfico, mas ele vai ter ali algumas disciplinas específicas. Então, vale você conhecer o conteúdo programático. E aí, as faculdades fazem isso, dá um curso de design com nome genérico, mas a disciplina tem os seus campos de especialidades. Mas eu já vi um curso de graduação em design de UX, olha que legal. O que eu acredito, eu não investiguei, aí eu estou falando uma suposição, eu acredito que alguma faculdade já tenha pedido registro disso para o MEC. Mas aí o que vale é você ver qual é o nome que vai estar no diploma. Mas, de novo, isso é só questão de nomenclatura. O importante é você ter um nível superior, porque o mercado brasileiro valoriza muito isso. Ah, mas o meu curso é uma droga. Beleza, mas o recrutador não está nem aí. E aí, uma coisa que já me falaram, mas eu vou fazer um bacharel, um curso tecnológico é menor, é mais inferior. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu fiz curso tecnológico de 2 anos e meio na Estácio. Eu trabalhava assim, cara que estudou na PUC, bacharel, a gente ganhava o mesmo salário. Isso em 2010. 2009. Estou falando aí há mais de 10 anos atrás. Se há mais de 10 anos atrás isso não importava, não é hoje que isso vai importar. Até porque e você acha que tem mais característica de mercado tecnológico? O tecnológico é melhor para você se inserir no mercado, porque ele te dá uma boa formação, te dá um título de nível superior, você pode fazer pós, mestrado, o que você quiser, e você aprende uma boa base. Então, geralmente, principalmente os cursos tecnológicos, eles são divididos por semestre, e cada semestre, o que eu ouvi da maioria dos cursos que eu analisei recentemente para ajudar uma aluna, foi exatamente isso. A maioria dos semestres tem um foco. O curso do Senac Rio, que foi o que eu atualizei com o MEC, por isso que eu conheço isso, cada semestre tinha uma especialidade. O curso do Senac São Paulo é a mesma coisa. E aí, obviamente, tem outros cursos de outras faculdades, como a FIAP, que eu não conheço, mas já vi boas recomendações, né? E tem outras faculdades que é uma gugada, você acha isso muito fácil. Então, Estácio, onde eu estudei, eu recomendo. E você diria, para quem está assistindo, assim, quais seriam as habilidades que eles precisam desenvolver? Perfeito. Dentro disso, aí a gente fala de competência, né? E aí, como eu trabalhei no Senac e no Senai, eles têm muito essa ênfase, desenvolver competência profissional. E o que é competência profissional? É você ter autonomia no trabalho, resumidamente. Tem uma definição formal, o MEC tem um significado de competência, mas basicamente é você conseguir executar um trabalho bem de uma forma autônoma, que é saber o que fazer, como fazer e quando fazer. E aí, geralmente, isso é a maior dúvida dos meus alunos, dos iniciantes, né? Que chega assim, qual técnica que eu uso em que momento? E aí você vai ver ali o portfólio da galera que faz esses cursos genéricos aí, tá tudo bagunçado, porque eles estão colocando a coisa seguindo um framework, um template que não funciona. E aí, o que acontece? O que é competência? É você aprender a executar bem uma tarefa, independente de qual ela seja, com autonomia. Você sabe fazer, vou dar um exemplo aqui, né? Eu preciso fazer um benchmark, fazer uma análise comparativa.
Cara, você pode fazer isso no começo, no meio, durante, no fim do projeto, né? Se você tiver uma etapa, uma timeline. Você pode aplicar isso em qualquer momento, você só tem que saber o momento certo. E isso é competência. Você aplicar e executar uma tarefa, apertar um botão no Figma, cara, isso aí é técnica, aí você aprende. Mas você também tem um outro lado que a galera fala, que é o tal do soft skill, né? Que tem Não, mas alguns... tem um ponto aí também, Andrei, que não adianta Sim. saber usar a ferramenta se você não Não, conhece os princípios. não. Não adianta usar o framework se você também não sabe os princípios. Então, não Perfeito. adianta você ter todos esses tools, né, todas essas possibilidades, se você não sabe como utilizar de fato para melhorar a vida do usuário, né, e conseguir construir uma interação, uma experiência que vá ser muito boa para o usuário, né? Perfeito. Eu vou pegar esse gancho para voltar na linha do que eu ia dizer. Algumas empresas te contratam pela competência técnica, mas te demite pelo comportamental, que é o soft skill. E aí, trazendo a definição aí de competência, o que é competência? São três coisas, três características, que é o que as pedagogas gostam de chamar de chá, né? Que é o conhecimento, que é essa base que você disse, a habilidade, que é pegar esse conhecimento e botar ele em prática, e a atitude. A atitude é o teu comportamental. Então, é um grupo de coisas. Você precisa ter uma base teórica, você precisa ter repertório prático e você precisa ser um bom profissional em nível comportamental. Ter ética profissional, cumprir horário, ter uma boa comunicação assertiva e tudo mais, tudo aquilo ali que as pessoas aí, que especialistas de RH falam. Competência é isso, conhecimento, habilidade e atitude. Se você foca nessas coisas, faz uma boa faculdade, com uma boa formação, gera portfólio, gera a sua própria experiência, com exercício de curso, com estudo de caso, com análise crítica, você consegue gerar um bom repertório. E aí você precisa trabalhar o network. E isso é algo fundamental para qualquer profissional de qualquer área, em qualquer nível de hierarquia, de experiência e com tempo de experiência. Então, resumidamente, essas as características para você começar no design, se manter no design e se aposentar com design. Perfeito. Eu queria deixar uma mensagem também para quem está começando, que é sempre sobre o cliente, sempre sobre o usuário. Então, é muito importante você conhecer para quem que você está criando, você entender, sem ter empatia, fazer mapa de empatia, né? Entender qual a real necessidade dele, para que a gente consiga criar produtos que gerem valor de verdade. André, você queria deixar alguma mensagem para essa galera? Sim. Você falou aí sobre cliente, eu vou fechar com algo que eu falo para todos os meus alunos que vocês têm que gravar isso na tua cabeça, tatuar na testa, imprimir no papel, colar na porta, fazer tudo. Qualquer profissional de produto hoje, porque eu sou especialista em usabilidade, então eu vou puxar a sardinha. E tem a ver com essa mensagem que você falou aqui no final, de entender o cliente, de foco no cliente. A definição formal de usabilidade, ele tem três características com três métricas, que eu adoro. Que é basicamente, né, é a medida na qual um usuário específico utiliza um produto, né, com objetivo específico dentro de um contexto específico de uso. Então você mede, né, por meio da eficácia, eficiência e satisfação. Se a gente pegar essas três características, a gente está falando de usuário, objetivo e contexto. Não dá, em hipótese alguma, ninguém trabalhar com design hoje em qualquer área de especialidade se não tiver essas três coisas muito bem claras no seu escopo de trabalho, no seu hall de trabalho. Você tem que saber quem são os usuários específicos. Você tem que saber qual é o objetivo específico do negócio. Ou seja, você tem um objetivo ali, uma tarefa a ser cumprida, você tem um objetivo de negócio, uma meta para bater. E qual o contexto que esse usuário, dentro desse objetivo, trabalha e usa o teu produto. Então, olha só como uma teoria, que é uma definição formal de usabilidade, ele já me traz três coisas que eu, como profissional de design, eu preciso ter isso na minha mente o tempo todo e ter o usuário, ter o cliente em vista, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Contexto, não dá para eu trabalhar sem contexto, não dá para eu trabalhar sem saber quem é o usuário, não dá para eu trabalhar sem saber qual é o objetivo do negócio. Então, a própria teoria te ajuda a colocar isso em prática. E eu ensino isso para todo mundo, geralmente está nas primeiras aulas, né, de conceito, de fundamento, de teoria, porque isso tem um grau de importância, porque isso impacta em qualquer resto
né, digamos assim, do que vier depois. Tudo que vier depois no seu trabalho, o resultado do seu trabalho, vão estar baseado nessas 3 características que a definição formal de usabilidade ela apresenta e tem tudo a ver com o que você acabou de dizer. Essa é a Perfeito. mensagem. Sensacional. Olha, muito obrigada por ter aceitado o convite aqui para falar um pouco sobre carreira em design. E como é que a gente faz para te achar? Deixa aí seu LinkedIn, Perfeito. e-mail, conta para gente. LinkedIn Andrei Gomes, bota lá, você me acha. E eu tenho um site que é o meu projeto designexperimental.com.br, tudo junto. Tem ali alguns cursos ali de portfólio, de carreira, inclusive eu tenho um curso de carreira que eu não ensino nada de técnica de design, eu ensino como você gerenciar a sua carreira de design. Tem um curso de portfólio, mas tem coisa gratuita lá também. Tem um curso de design thinking gratuito e tem um e-book portfólio gratuito. E aí, dica, em qualquer curso, em qualquer e-book que está lá no projeto, inclusive o gratuito, na última aula do curso ou nas últimas páginas do e-book, tem um link para você entrar no grupo de alunos. Eu estou planejando um desafio de carreira em UX para os meus alunos do grupo que estão lá. Então, você pode entrar lá, qualquer pessoa. Eu faço isso exclusivo para aluno, exatamente para valorizar a galera que apoia o projeto. Então, tem algumas atividades, eu faço algumas provocações, a gente gera algumas discussões, né, para quem está envolvido com esse projeto de design experimental. E é isso, é experimento. Então, você me acha lá no site ou me acha no LinkedIn, vamos trocar uma ideia, me adicione e fala que você me conheceu ou o link aqui da nossa conversa, né, e fica à vontade para a gente trocar uma ideia, estou à disposição sempre. É isso, gente. Ó, segue o Andrei, segue a gente aqui também. Espero que vocês tenham gostado do papo. Valeu. Valeu!